Então, assim, agora a gente vai falar sobre um outro tema que o pessoal espera bastante, que também é um tema espinhoso. Vamos falar sobre precatórios do Fundef. Precatórios do Fundef, que já tem assim uma novela, daquelas novelas do SBT, novela mexicana, novela mexicana. É uma novela que você pensa que vai chegar no fim, inventam mais um capítulo e depois mais um, e etc, etc. Mas como a gente não está falando somente para Penalva, a gente está falando para o Maranhão, a gente está falando para o Brasil, Amarildo, explica, assim, o Nelilson agora há pouco falou sobre precatórios, mas ele estava falando sobre precatórios do URV. Porque hoje precatório está quase sinônimo de precatório do Fundef em Penalva, por exemplo, no Maranhão. Mas é preciso entender que assim, o precatório é uma forma, vamos dizer assim, grosseiramente, eu posso dizer que o precatório é uma forma de pagamento, né? Uma autorização de pagamento. Então, Amarildo, explica aí para a gente o que é o precatório, o que é o precatório do Fundef, para depois a gente passando para outras discussões, por exemplo, em que lugar nós estamos. Aí eu queria que o Nelilson falasse, que todos falassem, por exemplo, em que lugar nós ficamos quando o Nelilson era presidente em relação ao precatório. Em que lugar nós ficamos, Amarildo? Em que lugar nós estamos, Francisco, em relação ao precatório? Mas eu queria que você começasse sobre uma breve definição dos precatórios para o nosso povo entender o que é esse precatório aí. Antes da definição, professor, só em relação ao RV, que Penalva teve mais de 800 pessoas que deram entrada no processo de precatórios do RV, e hoje mais de 100, cerca de 106 já receberam. Então ainda tem mais de 700. Inclusive todos nós aqui, né, estamos aí por receber isso, precatório do RV. Porque às vezes a pessoa diz, mas está demorando demais. E para muitos vai demorar ainda bastante tempo, porque são mais de 700. E o município tem um limite orçamentário para pagar precatório do RV, que é diferente dos precatórios do Fundef, né? Os precatórios do Fundef, Penalva vai receber em uma única parcela e recebendo, pagar, não tem divisão, pagar em uma folha só os 60%, que é de direito de quem trabalhou no período. Mas como o professor pediu para definir os precatórios, como é que isso surge, né, como é que isso chegou onde estamos hoje, é importante frisar que o precatório ele é oriundo de uma contabilidade equivocada da União no repasse do Fundef entre 98 e 2006. A União passava, da complementação da União, a União passava a menor para os estados e municípios, isso foi se acumulando, esse valor menor, e se chegou a essa ação, né, que deu origem a bilhões, dependendo de onde a gente esteja falando, bilhões de reais para ser destinado a estados e municípios. No estado do Maranhão existe hoje, já está bem adiantada essa questão do pagamento da primeira parcela. O estado do Maranhão vai pagar em 3 parcelas, 4, porque ainda tem o do controverso, que vai ser em 2027. A primeira deve sair no próximo mês, né? O secretário Felipe Camarão recentemente disse, inclusive, que o valor da cota deve ser em torno de 240 a 250 reais, né? E no próximo mês deve sair. Tem a comissão, essa comissão é paritária Simproecema SEDUC, que discute como é que esse precatório vai ser pago, né? E, obviamente, fundamentado na lei 14.325, que é a lei que disciplina como os precatórios serão aplicados, né? E os municípios e estados fazem suas leis próprias, mas com essa fundamentação jurídica aí, com esse amparo jurídico da lei 14.325, né? E o estado do Maranhão vai pagar somente para os profissionais do magistério, como dizia o antigo Fundef, a lei do antigo Fundef, 60% do valor deve ser rateado entre os profissionais daquele período, entre 98 e 2006, né? E o Estado nem abriu essa discussão para os demais trabalhadores,
nem para quem entrou depois disso. No município de Penalva é um pouco diferente, né? O município de Penalva, além de levar em consideração a Lei 14.325, que garante o rateio dos 60%, nós, sindicatos, fizemos uma proposição, e aí eu digo nós, sindicatos, incluindo, né, a gestão atual, fizemos uma proposição para incluir os demais trabalhadores da educação, destinando um percentual dos 40% para rateio entre esses profissionais, tanto da área administrativa, e aí que entra a vigia, auxiliar administrativo, ASD, quanto dos novos concursados do magistério. Novos, entendam por novos, quem entrou a partir de 2007. Porque o Fundef vai até 2006, né, 31 de dezembro de 2006. A partir de 2007, a gente considera novos concursados. E todos esses, proporcionalmente, devem receber um determinado valor que não está definido, né? E a grande pergunta das pessoas é quando vai sair, né? Como é que está esse processo? Onde é que está esse processo? E o dinheiro já está na conta, o dinheiro não está na conta. É importante a gente frisar que as informações, a causa, né, essa ação é do município. É o município que tem o controle da ação, né? Não é o sindicato. Mas a gente também tem acesso, através dos escritórios de advocacia, a gente tem acesso. E eu tive a curiosidade ontem de estar pesquisando aí junto com um colega meu, advogado, como é que estava o processo de penal, se de fato já estava em conta, se não estava em conta. E a última movimentação que tem lá no processo é do dia 2 de abril, agora recente, né, 4 dias, e era uma petição do município solicitando que o processo saísse do TRF3 para o TRF1, onde será expedido o alvará e posteriormente entrará na conta do município. E entrando na conta do município, aí sim a comissão começa a agir, né? E essa comissão é sindicato, governo e legislativo, e a partir da lei que nós aprovamos, definir valores, definir quem de fato vai receber, quando vai receber. Tudo isso é um processo. Não é chegou na conta num dia, no outro dia já vai estar na conta do professor, do servidor público. Não é bem esse o caminho. No entanto, a gente quer brevidade, obviamente, né? E o que depender de nós, comissão sindicato, nós vamos trabalhar para que isso seja o mais breve possível, resguardando todos os direitos dos trabalhadores, que a gente não abre mão daquilo que a gente tem direito.